Pois é, pessoal, o Vasco foi vendido para 777, né? E agora, o que acontece? Essa notícia foi sugerida por Jorginho Demon e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois é, pessoal, esse meu canal aqui do Vasco tá meio abandonado, né? Eu não tenho botado muito vídeo aqui, porque a verdade é que eu tô fazendo vídeo pra caramba nos outros canais, então acabo ficando sem tempo. Então ele vai continuar meio que abandonado durante um tempo. Mas não esquenta não, mais dia menos dia, se eu der ânimo, eu revivo ele, a gente faz mais coisa por aqui. Não tira sua inscrição não, que pode melhorar isso daqui mais pra frente. E hoje a gente tem uma notícia muito bacana, que é a notícia da concretização da venda do Vasco. Lembra que a gente vinha falando lá atrás que tinha um monte de passo, um monte de assembleia? Pois é, ontem foi a última. Ontem teve a Assembleia Geral que aprovou a venda do Vasco para a 777 Partners, né? Então, foi uma vitória acachapante, precisava de 2/3 dos votos, mas teve 79% dos votos, ou seja, muito mais do que precisava para aprovar a venda. E o que acontece agora, né? O Vasco continua sendo dono de 30% do time, mas os outros 70% pertencem a 777, que vai fazer também toda a gestão do time. Então toda a gestão passa a ser feita pela 777. O Vasco tem direito a 2 cadeiras no conselho de administração do clube, mas não é ele que toma decisão, são cadeiras consultivas, não vão tomar decisão sobre o clube. O que tem em termos contratuais é aquela questão toda, como a gente já tinha falado, de manter toda a identidade do clube, não pode mudar a camisa, não pode mudar os símbolos, quer dizer, mudar a camisa pode, o desenho, não pode mudar os símbolos principais, né, o formato básico da camisa do Vasco da Gama e coisa e tal, enfim. São Januário continua sendo do clube original da Associação Vasco da Gama, né, que é os sócios originais do Vasco da Gama, mas vai ser alugado para o Clube Vasco da Gama, que agora pertence a 777, que vai usar o São Januário aí conforme o interesse deles. Isso está previsto, vai pagar um aluguel para usar o clube, né? E tem uma série de outros detalhes, a gente vai ficar sabendo aí ao longo das próximas semanas. A 777 colocou uma carta aqui dizendo que recebeu com satisfação a informação da aprovação da venda e coisa e tal, e falou que vai ter um período de transição agora, é lógico, eles não têm como assumir do zero, né? Eu imagino que eles vão fazer essa transição, já deve ter muita coisa pré-arranjada ali, mas de qualquer forma eles falaram que vão precisar de algumas semanas para assumir totalmente o clube, e a partir daí o negócio é com eles, né? É uma pena que perdemos a janela de transferência, aquilo que eu falei, a gente tinha expectativa disso ser aprovado antes da janela de transferência, agora vai ser mais complicado para trazer reforços. O Vasco tá bem, não tá ruim, tá com um time bom, acho que tem condições de passar para a Série A, é tudo que eu almejo esse ano, é voltar para a Série A, o resto todo não tem muito interesse, mas a expectativa é que com esse resto de ano agora as coisas comecem a ser ajeitadas, treinadores, equipe, e tudo acabe ficando pronto para ano que vem o Vasco fazer bonito na Série A. Eu acho que isso que é o mais importante, é o objetivo de todo mundo aqui no Vasco da Gama, né? Não tenha dúvida. Enfim, a 777, para quem não sabe, é uma empresa americana que já dirige os times Red Star na França, Standard Liège na Bélgica e Gênova na Itália. O Gênova desses três é o mais conhecido, né? Mas não é também um time tão grande quanto o Vasco da Gama. O Vasco da Gama vai ser o maior time gerenciado pela 777, mas é uma empresa que tem um bom aporte financeiro, uma boa capacidade financeira e certamente vai trazer vantagens não só para o Vasco da Gama, mas para todo o futebol brasileiro. Porque esse tipo de situação traz uma alternativa que é muito interessante para o futebol brasileiro, né? O problema do Vasco, eu concordo, era um problema maior que o dos outros times. Por quê? Porque o Vasco tinha uma briga política muito grande entre os sócios. Havia o time do Eurico, os euriquistas, que queria o modelo de gestão do Eurico, que deu certo durante um tempo, não vou negar, o Vasco teve bons resultados na época com o Eurico como dirigente de futebol, com ele como presidente ele nunca conseguiu nada, mas como dirigente de futebol ele teve alguns resultados bons, só que aquilo ficou ultrapassado, é uma gestão ultrapassada, e o que acontece? Tem o pessoal que quer renovar, mas fica essa briga política lá, tem um monte de grupos dentro do Vasco da Gama, que no final das contas não dá certo isso daí, é a diferença entre democracia e propriedade privada, é o que a gente está vivendo. Acabou a democracia, não tem mais troço de votação. Não, quer dizer, olha só, o clube, a associação Vasco da Gama, lá, os sócios, continuam sendo sócios, continua tendo eleição, continua tendo presidente do clube Vasco da Gama. Só que
o time de futebol em si agora não faz parte mais disso. Quem dirige o time de futebol é a 777. O clube só tem uma participação de 30% lá no clube de futebol e mais o ganho que recebe do aluguel de São Januário. E tem também mais um pagamento de imagem, tem umas coisas aí ainda. Mas enfim, esse negócio todo agora, imagina-se que o Vasco vai ter agora uma estabilidade administrativa maior que deve ajudar o time a crescer e a ganhar dinheiro. É o que a gente espera. Que as duas coisas aconteçam, que a 777 ganhe dinheiro com o Vasco da Gama, eu quero que eles ganhem, quero que seja um bom negócio para eles, e ao mesmo tempo que o time seja um time vitorioso, um time do primeiro mundo mesmo, uma coisa que possa ser um diferencial na história do futebol brasileiro, como o Vasco já foi lá atrás, quando inovou, acabando com o negócio de preconceito, de que não pode jogador que não for branco jogar em campo. Não, o Vasco mudou e acabou que todos os times seguiram o Vasco e pronto, e é isso daí. E tá arriscado agora o Vasco ser novamente quem vai liderar todo mundo, que vai mostrar o caminho para o resto dos times brasileiros. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal.